Glória a Deus, irmãos. Paz do Senhor, igreja. Podem sentar. Amém? É um prazer estar aqui. Eu conheço o Dom Ximenes realmente, acho que desde os 13 anos, né? E eu vou confessar uma coisa para vocês. Quando eu estava no olho do furacão, eu olhava assim, se Deus pôde fazer na vida dele, pode fazer na minha também. E hoje é o meu lema, se Deus pôde fazer na minha vida, Deus pode fazer na sua vida também. Amém? Eu vou procurar contar 14 anos num espaço curto de tempo, mas todo mundo sabe que eu nasci num lar evangélico, né, num lar cristão, de pastores, missionários, né? E quando eu já nasci com um problema renal e o diabo já veio para minha mãe querendo me levar, querendo me matar. Eu já tinha uma briga com o diabo lá desde a maternidade, né? E eu sempre vi muito o mundo espiritual. Era engraçado porque meu irmão não via nada, Dom Ximenes. Eu via tudo. E quando meu pai participava de coisas de guerra espiritual, eu enxergava tudo. E meu irmão não via nada. Era sempre comigo a coisa. Então eu fui uma criança até muito medrosa, né? O meu pai na época estava aprendendo sobre batalha espiritual também. E eu dormia de luz acesa. Eu tinha muito medo de ser atacada. Eu via muito o mundo espiritual. Aquilo me perturbava muito. Eu tive uma adolescência como todo mundo, mas eu questionava, eu via os erros, né? Todo lugar tem seus erros. Nós somos humanos, né? Eu via os erros, eu questionava. Eu já tinha um culto na época, né, no Colégio Batista que eu estudava, que eu presidia e evangelizava os meus colegas, tá? Com 14 anos. Mas, quando eu me casei, foi uma decisão minha. Eu me lembro até hoje que os meus pais não eram de acordo com aquele casamento. Eles enxergavam que não era o propósito de Deus para a minha vida. Mas vocês sabem que quando você toma um caminho errado, depois para você voltar, é muito difícil. É muito difícil. E aos olhos do mundo, eu fui uma pessoa muito bem-sucedida, até os 33 anos de idade. Nós nos casamos. E, digamos assim, nós viramos um casal executivo. Eu ganhei muito dinheiro na área de software. Eu levei uma empresa muito grande, um software muito conhecido para o Brasil, do Brasil, levei para o Rio Grande do Sul. E eu tinha babás, empregadas, eu trabalhava 13, 14 horas por dia, mas eu não era feliz. Eu não era feliz. E eu sempre me questionava se eu estava no caminho certo. Eu gostava daquilo que eu fazia. Mas, às vezes, irmãos, o dinheiro, ele supre o lugar que Deus tem que suprir na sua vida. E o dinheiro não vai comprar a sua salvação. E o dinheiro não vai comprar a liberdade que Jesus Cristo te dá. Não compra. A paz, que excede todo entendimento, só o Senhor Jesus dá. Só o Senhor Jesus dá. E, de repente, o nosso casamento começou a ter violência doméstica. Nós éramos apenas sócios, não éramos mais um casal, né? E eu vi meu mundo desmoronar. Agora eu quero que vocês entendam que eu casei muito cedo, com 20 anos, já estava até formada com 20 anos, me formando, e eu não conhecia do mundo, eu não conhecia pecado. Eu casei como manda a Sagrada Igreja, né? Eu não conhecia nada. Foi com o meu primeiro namorado. E eu era muito revoltada, às vezes, com a igreja. Porque como todos nós somos humanos, né? Pecamos e, às vezes, erramos. E eu questionava, às vezes, as coisas que as pessoas faziam com meu pai, maltratavam ele, passavam ele para trás. Essas coisas que existem como todo ser humano, né? Todo lugar existe, né? E eu me questionava com aquilo. E eu não queria, de modo nenhum, trabalhar no ministério. E eu falava assim: eu vou ganhar dinheiro, eu vou ser uma empresária bem-sucedida e vou passar bem longe daquele púlpito. Não quero nada com aquilo, sabe? E, de repente, eu vi meu mundo desmoronar. Em mais ou menos um ano, foi mais ou menos o processo, mas 6 meses, digamos assim, né? Eu perdi tudo o que eu tinha. Eu quero que vocês entendam que homens, eu vou dar uma palavra para os homens, todo homem é o sacerdote da casa. E ele governa a sua casa. Mesmo que muitas responsabilidades você entregue com a sua esposa. Eu não estou aqui atacando, mas a mulher, ela tem um papel, o homem tem outro papel. Eu assumi na minha casa o papel do marido e o papel da mulher. Então eu estava descoberta. Eu cuidava de todos os funcionários da empresa, eu cuidava de todos os funcionários da casa.
O meu marido, na época, ele não sabia absolutamente nada. Ele só dizia assim para mim: o dinheiro está na conta, você faz o que você quiser. E chegou uma hora que eu, literalmente, a palavra é, eu pirei. Porque eu não conseguia mais administrar tudo aquilo. E quando você está infeliz, né, o diabo se aproveita disso. Primeiro, a minha cobertura não estava funcionando. Nós temos uma cobertura. Deus fez assim, querendo ou não querendo, aceitando ou não aceitando. É o homem, Deus, o homem e a mulher. Não adianta. Deus fez assim. A minha cobertura não estava funcionando. Então eu estava aberta àquilo. Meu marido não queria mais do Senhor Jesus. Ele não queria mais. E eu me lembro que nós começamos a ganhar muito dinheiro, mas na mesma velocidade que nós ganhávamos dinheiro, nós perdíamos. Por isso que a palavra fala que nós não devemos ajuntar tesouros na terra, né? Porque a gente não vai levar nada para o céu. Eu não tive licença maternidade, ele não deixava que eu tivesse. Eu trabalhava muito, eu cheguei a ganhar meus bebês na quinta-feira e segunda-feira eu estava trabalhando. Uma vez um dono de empresa disse para mim assim: o que você está fazendo aqui? Eu disse, eu vim trabalhar. Ele falou, mas você ganhou nenê quando? Eu falei, na quinta-feira. E ele era um judeu, muito amigo nosso. Ele falou, vai para casa, menina, você não pode ficar aqui. Mas, na época, ele dizia, não, você tem que trabalhar e eu não aceito que você fique em casa. Então, quando aquilo tudo começou a acontecer, eu comecei a perder dinheiro e não entendi o que estava acontecendo. Eu quero que vocês entendam aqui por que a palavra fala vigiai. Vigiai. Esse satanista, ele entrou na minha vida em 2004. A minha vida foi destruída em 2007. Vocês estão vendo o tempo? Vocês estão vendo? O diabo ali já planejava me matar. Ele assumiu toda a minha vida financeira. Ele era um gerente de um grande banco, gerente geral, e ele conhecia tudo. O meu marido não sabia, mas ele sabia exatamente o que eu tinha na conta, o que eu precisava. Então, como é que ele fez para me destruir meu casamento? Ele começou a me dar aquilo que eu não devia ter. Porque todos nós temos um limite. Eu fui me endividando. E ele queria mesmo, ele me contou depois, esse satanista me confessou muitas coisas que eu pude entender depois, porque eu não sabia que ele era satanista. Ele disse que me pediu para o diabo. Foi bem assim como eu estou falando para vocês, tá? Quando eu fiquei sabendo depois. Mas muito tempo depois. No final de 2007, irmãos, nós já estávamos praticamente quebrados e esse homem já estava dentro da minha vida. Quando eu me divorciei, as pessoas falavam assim, bem assim como eu estou falando para vocês. A filha do pastor Joãozinho, é bem assim, abandonou o marido e foi viver com o satanista. Porque as pessoas gostam de aumentar, né, irmãos? Gostam de aumentar. Hoje, quando as pessoas vêm me contar alguma coisa, eu digo, para, você sabe a verdade? Você quer orar pela pessoa? Então, fica quieta. Então, em menos de 6 meses, eu perdi o meu casamento, eu perdi o dinheiro e eu perdi aquilo que nós podemos dizer, a boa fama. A boa fama. E aquele satanista foi na minha casa, e eu me lembro até hoje que Deus enviou uma mulher, e eu sou muito grata à vida dela, uma irmã chamada Vera Casanova. E essa irmã foi enviada por Deus para cuidar da minha vida. Ela estava sem trabalho e ela estava estudando enfermagem, divorciada, e Deus disse para ela ir para minha casa, cuidar de mim, não importasse o que eu fosse pagar para ela. Eu tinha 6 empregados e de repente eu não tinha ninguém. E apareceu a Vera lá, uma louca do Senhor Jesus, porque ela foi louca, viu? Ela foi na frente do diabo pela minha vida, ela pagou um alto preço, irmãos. Além dos meus pais, a minha mãe e o meu pai, ela pagou um alto preço. E aquela mulher presenciou o meu marido me entregando na mão daquele satanista, porque ele disse, se você gosta dela, você pode ficar com ela. Foi exatamente assim. Ele entregou a autoridade. E eu tenho ela como minha testemunha. E eu vi o meu mundo desabar. Desabar. Eu entrei num túnel escuro, que eu posso dizer para vocês, tinha até cheiro. Eu não sei se vocês já... Eu tenho muita sensibilidade espiritual, então lugar que tem muito demônio, eu sinto o cheiro de demônios, eu sinto. Quando eu ministro com as pessoas, eu sinto o cheiro de demônio. Se a pessoa... Eu sinto todos os cheiros. E aquele lugar era fétido, escuro. E eu pensei, meu Deus, aonde que eu me meti? Mas eu não conseguia sair. Aquela força sobrenatural, irmãos, era muito mais forte que eu. Primeiro, porque a autoridade da minha vida tinha aberto e me entregue para ele.
O meu Deus, naquele momento, não era o Senhor Jesus. Ele estava num cantinho ali, né? Numa gavetinha, mas o meu Deus era o dinheiro. Né? Não sei se vocês já conhecem uma pessoa assim. Eu tinha dinheiro, eu comprava todos os sapatos, todas as bolsas, né? Eu tinha todas as coisas que uma pessoa pode ter, mas eu não tinha a paz do Senhor, embora eu estivesse sentada, como muitos aqui vocês estão. E naquele momento eu vi que não tinha mais volta. E foi um caminho muito difícil, muito difícil. Eu vivi 8 meses com aquele satanista. Só que eu não sabia que ele era satanista. Eu quero que vocês entendam isso. Eu via que tinha alguma coisa errada, mas eu não sabia. E eu quero que vocês entendam mais uma coisa. Por que vigiar? O diabo nunca vai se apresentar para você. Muito prazer, eu sou o diabo. Eu vim destruir a sua vida. Óbvio que não. O que você mais cobiça, o que você mais quer, o que você mais ama, é assim que ele vai vir para a sua vida. Porque ele sabe o seu ponto fraco. Ele sabe. Ele estuda você. Você pode não pensar, mas ele estuda. E aquele homem, ele tinha a fama de ser o quê? Um bom pai. Ele era divorciado e ele era um bom pai. E eu tinha uma boa amizade com ele, porque quase diariamente eu ia no banco. Naquela época se soltava malotes. Hoje ninguém vai andar com malote na rua de dinheiro, né? Ninguém seria louco. Eu levava os malotes no banco para ele, né? Levava e distribuía e falava o que eu queria fazer. Então ele sabia de toda a minha vida. Toda a minha vida, desde 2004. E eu pensava assim, meu Deus, então agora eu vou ter que orar para ele se converter. Porque se eu errei a primeira vez, eu não sei se vocês já passaram pela situação de não se perdoar. Eu falei, eu não vou me perdoar por errar a segunda vez. E eu lutei muito pela vida dele. Até que, passado 8 meses, ele chamou a Vera e falou assim, leva ela, porque eu não podia gostar dela. E eu me apaixonei. E eu fui enviado para matar ela. Então, assim, você tira ela da minha vida, porque senão eu vou fazer aquilo que eu fui enviado para fazer. E eu não quero. Eu não quero. Eu quero que vocês... é um assunto assim, muito difícil de falar, mas o satanismo ele existe em todos os lugares do mundo. Tá? Só para vocês entenderem. Esse homem ele era um satanista independente. Existe. Aquele que foi predestinado, escolhido, assim como existe nós, né? Predestinados para o ministério, escolhidos, ele foi predestinado para me matar. Predestinado para me matar. Existem satanistas que são de regiões, de cidades, que fazem grupos. E existe a igreja do satanismo, vocês talvez já tenham ouvido falar. Uma das grandes igrejas satanistas é na Califórnia e a outra grande igreja é na Suíça. A Suíça, tão linda, tão maravilhosa, lugar dos bruxos. Lá os bruxos amam. É outro lugar. E esse homem era um satanista independente. E ele disse para Vera, tira ela da minha vida, senão todos nós vamos morrer. Porque eu não aguento o poder... E ele ainda falou para mim, mais tarde ele disse que ele não aguentava aquilo que tinha sobre a minha vida. E que nós pertencíamos... Olha, irmãos, nós não temos dimensão. Nós pertencíamos a 2 mundos que não tinha como se fundir. Não tinha. É céus e inferno, né? Nós éramos 2 mundos, não tinha. E ali começou uma luta pela minha vida, porque eu tinha errado mais uma vez. E eu voltei para casa, então, que hoje os meus pais moram, em 2009. E mais um detalhe, é claro que o diabo nunca vem sozinho. Eu passei por muitas obras de feitiçaria, de empregados que queriam me destruir, me matar. Muitas. Inclusive uma babá que fez a cabeça na Umbanda para me matar. E para perder tudo. E ela lavou toda a escada de granito da minha casa de sangue. Eu não sabia isso, a Vera que descobriu. E a ex-mulher desse satanista era aquelas bruxinhas, sabe? Aquelas de voodoo que vocês acham que só vem em desenho animado. Ela era essa. E ela se levantou contra a minha vida, mais forte que ele. E veio tentando me matar. Tentou me matar 3 vezes. Não bem satisfeita, ela tentou matar a minha mãe. A minha mãe morava em Florianópolis e derrubou minha mãe no banheiro. E a minha mãe quase morreu. Foi parar, a SAMU veio, levou ela para o hospital. Nesse período eu estava em depressão. E eu quero que vocês também entendam que existem 3 tipos de depressão, eu sempre falo. Existe aquela depressão química, que você não produz alguma coisa, não produz lítio, né? Você tem que tomar remédio. Existe aquela depressão da alma, a dor da alma. Irmãos, eu tinha uma dor da alma insuportável pelo fracasso. Porque até o momento eu tinha sido muito bem sucedida. E eu, uma pessoa tão conhecida, como é que eu estava naquela situação?
E a depressão espiritual, acreditem ou não, eu estava na cama, amarrada por aquela bruxa. Ela tentou me matar várias vezes. E um dia eu me acordei, 3 da manhã, eu não dormi por um bom tempo. 2009 eu quase não dormi, porque eu tinha medo de ser morta pelo diabo. E um dia eu me acordei e tinha muitos olhinhos no meu quarto, assim. E eu falei, Senhor Jesus, o que é isso? E aquilo dava choque, parecia assim. E eu mandei, na época era mensagem de texto, eu mandei para a Vera, eu falei, Vera, ora por mim, porque eu não consigo sair da cama e eu estou com quase 40 graus. O que eu faço? E a palavra que Deus deu para ela, ela está sobre um ataque de uma potestade satânica. E o diabo vai matar ela. Começa a orar por ela. Logo em seguida, a minha mãe lá em Florianópolis, a mãe lembra bem disso. Às 7 horas da manhã, naquela mesma noite, apareceu um irmão que tinha sido pai de santo e falou, olha, eu não sei se você tem uma filha, mas Deus me falou, vai para Porto Alegre, porque o diabo vai matar ela. E a minha mãe foi. Eu não conseguia fazer mais nada, eu sempre fui uma mulher fazia muita coisa, cuidava dos meus 3 filhos, dava banho nos 3 filhos, 7 horas da manhã eu já estava na rua, e eu estava naquela cama. Eu não via luz no final do túnel. E a minha mãe veio. E eu hoje estava até conversando com o Dom Ximenes, a gente gosta muito de exaltar e falar das coisas do diabo, né? Eu passei por experiências muito fortes sobrenaturais. Eu vi muitas coisas. Esse bruxo entrava em projeção astral no meu quarto. Ele mexia nas minhas coisas. Eu sentia saudade dele, porque eu tinha uma ligação de alma, afinal eu tinha vivido com ele, mas ele não sentia de mim, porque, claro, ele ia na minha casa. Então ele fazia isso. Eu nem sabia que isso existia, tá, irmãos? Eu só fui entender depois. É horrível, mas é isso mesmo, tá? É os demônios que transportam a pessoa. E naquela noite eu disse para Deus, Deus, se tu existe, eu quero te ver. Eu não aguento mais ver demônio. Eu via tudo que me atacava. E a minha audição foi extremamente aberta. Eu ouvia toda a conversa dessa bruxa quando ela me atacava, ouvia a conversa dos demônios, eu ouvia tudo. E eu estava ficando louca, literalmente louca, né? Porque nós não fomos feitos para isso. Deus não fez isso. Deus abre quando necessário, mas não para ouvir tudo. E naquela noite eu vi a casa que meus pais moram, tem um sótão, e eu vi uma pessoa passando pela porta do meu quarto, desceu do sótão, como se fosse com uma roupa branca como essa, muito frio, junho de 2009. E eu disse, o que a minha mãe, com esse frio, está fazendo lá naquele sótão? Falei, é louca, com esse frio? Mas a minha mãe não usa camisola. E eu de olho aberto. Passados uns 3, 4 minutos, eu fui no quarto ao lado e levantei a coberta dela. E ela não estava de camisola branca. E ela não estava E tudo bem, eu tampei, eu falei, o que eu vi realmente? No café da manhã, ela disse, eu tenho uma coisa para te contar. Eu vi Jesus. E eu, opa, eu também, então. Ela disse, Jesus veio aqui falar comigo em sonho, às 3 e 4 da manhã. Olha só, irmãos. E disse para mim que era para mim confiar nele, porque se tu fosses fiel ao Senhor, Ele ia fazer uma coisa inimaginável na tua vida. Mas eu não sabia, como falou, né, Dom Ximenes, que ainda tinha muita coisa por vir, né? E eu falei, então era Jesus que passou na porta do meu quarto. Uau, eu tinha que ter ficado de olho aberto, eu tinha que ter ido atrás dele. Mas eu vi tanto diabo que eu não acreditei que era Jesus que tinha passado na porta do meu quarto. Como que ele podia me amar naquela situação toda de derrota? Eu não sei se vocês já pensaram em desistir. Ou por uma doença grave, ou por um problema de família muito grave. Uma coisa que parece insolúvel. Muitas vezes, irmãos, eu pensei em desistir. Eu não tentei contra a minha própria vida, mas eu orava, bom Senhor, se tu não quer que eu viva, então me leva, entrega os meus filhos para os meus pais, deixa com eles, é melhor, porque se não tem saída, não tem saída. E como eu estava conversando com o Alexandre, com o reverendo, eu sempre troco, né, Dom Alexandre, e muitas vezes eu ouvia Deus e o diabo. O diabo fala, irmãos, nós temos que estar atentos, nós temos que ter o Espírito Santo, por isso que nos deixou o Espírito Santo, para nós discernir. Se nós não lemos a palavra, nós não vamos conseguir discernir o que é de Deus e o que é de Satanás. E eu fui muitas vezes enganada por Satanás, muitas vezes, e entrei em cada fria, como se diz lá no sul, em cada fria, irmãos, porque o diabo não desistiu.
Não bem feliz, em 2011, eu parei aqui em Belo Horizonte, porque eu queria me levantar e eu não conseguia. E eu perdi o resto do que eu tinha. Vim com os meus 3 filhos. Eu queria muito ter uma loja e eu achava que era no meu braço. Naquele momento, de novo, aquela potestade apareceu na minha vida. E eu achei que eu ia morrer. Mas tinha muitos irmãos, inclusive muitos irmãos aqui de Recife oraram por mim. Muita gente orava. Eu quero que vocês entendam que para vencer a obra de Satanás, tem que jejuar e orar. Tem que jejuar e orar. Não adianta. Não adianta. E eu só não morri porque tinha muita gente orando por mim, jejuando, além dos meus pais, muita gente. Eles, como eles mesmos dizem, eles formaram uma corrente, né, por todo o Brasil orando por mim. E eu pedia, Deus, me tira dessa situação. Até que, naquele momento em Belo Horizonte, eu perdi tudo e mandei meus filhos lá para Porto Alegre. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou voltar para casa agora? E eu já tinha comprado uma passagem de final de ano para ir para a França. Eu sempre brinco que eu tive um exílio na França. E eu parei na casa de um homem muito abençoado, que eu ainda quero voltar na casa dele, nunca mais pude, pastor Jerônimo. Bem chique meu exílio, viu, Carmen? Nos Alpes suíços. Mas pastor Jerônimo era um homem usado por Deus por libertação. E durante 3 dias, ele e sua esposa Chantal, eu não falo francês, viu, irmãos? Ela falava inglês comigo e eu falava com ele, eles ministraram comigo. Mas eu sabia que o pior ainda não tinha passado. Eu voltei para a casa dos meus pais no Brasil e fui morar com os meus pais. Morei por 2 anos e meio. Agora vocês pensem bem. Depois de tudo que eu tinha tido, tudo que eu tive, eu saí com 19 para 20 anos de casa. Você voltar para a casa dos seus pais, com um detalhe. A casa que os meus pais moram tinha sido minha, a minha primeira casa. E muitas mobílias que tinha ali, eu fiz com meu dinheiro. Então aquilo foi muito doloroso. Mas, nesse momento da minha vida, Deus enviou mais uma pessoa, que eu sou muito grata, que foi a pastora Leila. E ela dizia, ela me chama de Bia, ela dizia assim, Bia, eu vou te cuidar, e tu vai ser uma pastora ainda. E eu dizia, tu é doida, eu não vou ser pastora, coisa nenhuma. E tu vai ser curada, tu vai sair da casa dos teus pais casada. E eu dizia, não tem como, não tem como. Irmãos, todas as portas que eu bati, vocês não têm ideia, eu não sou uma pessoa com pouco estudo. Todas as portas se fechavam. Sabe portas de bronze? Portas de bronze. Nada se abria, nada. Eu cheguei a passar num processo de uma multinacional e me pediram para levar a carteira no dia seguinte, 5 processos. E no dia seguinte eu recebi um e-mail e a pessoa disse assim para mim, olha, infelizmente a gente não vai ficar contigo. Mas nesse período, em outubro de 2013, eu tive outro encontro profundo com o Senhor. Deus é bom, né, irmãos? Misericordioso. Aquele momento eu ainda achava que não tinha saída. Não tinha saída. Eu dizia, Senhor, me leva, me leva. E Deus me disse, não, eu tenho um propósito com a tua vida. E como Jesus tinha aparecido antes, eu vi só as mãos brancas. E Deus me falou tudo que ia acontecer na minha vida. Ainda me falou o que as pessoas iam me chamar, mas aquela ali não é a fulana que morou com o satanista, que é divorciada, mas como é que ela pode estar pregando? Deus me disse do rótulo que as pessoas iam me dar. E Deus me disse, tu não desiste de levar a libertação aos cativos. E naquele momento eu tive uma visão. Como eu falei, eu tenho a visão muito aberta. Eu vi um homem daqui para baixo, com uma camisa. E eu perguntei para o Senhor, quem é aquele homem? Deus me disse, vai ser o teu marido. Eu falei, nossa, ele é bem velhinho, porque aquela camisa ali, só velhinhos usam. Eu falei, eu não quero, eu pensei, né? Mas ainda passei mais 5 meses. Até que eu reencontrei um amigo de infância, foi meu colega todo o 1º grau, que estava num processo de cura e libertação. E ele estava frequentando o Bola de Neve em Porto Alegre, onde ele foi liberto instantaneamente numa ministração da bebida e do cigarro. E ele disse que como se tivesse trocado a mente dele. A mente que Paulo fala, que Deus, né? Paulo fala que muda a mente da gente, tem que ser transformada. A mente dele foi. Eu não queria ele, irmãos, porque ele foi do mundo, foi músico do mundo, viajava o Brasil todo, era baterista. Como se diz lá no sul, era mulherengo. Eu falei, Jesus, tu deve estar enganado. Até o dia que ele apareceu para mim com aquela camisa. Eu falei, não pode ser verdade isso. E eu me lembro que eu falei para minha mãe, que está sentada ali, eu falei, mãe, eu não quero ele. Eu não quero porque eu já errei 2 vezes.
E eu não quero errar de novo. Ele, não, esse homem não é para mim. Ele teve uma vida muito diferente da minha. E Deus me disse bem assim, eu escolhi ele para restaurar a tua vida. E se tu não quiseres ficar com ele, tu vai ficar sozinha. Eu falei, opa, eu gostava dele, mas eu tinha medo, vocês entendem? Quando a gente já errou muito e a gente faz escolhas erradas, para voltar para o caminho é muito difícil, muito difícil. Então, irmãos, ali 2 meses depois, foi bem rápido, tá? Não precisam fazer isso. Foi o tempo de nós arrumarmos a casa, fazermos os papéis e dia 20 de agosto de 2014 nós nos casamos. Os meus filhos estavam na casa dos meus pais e eles não quiseram ficar muito tempo lá. Nós tínhamos planejado que no final do ano eles viriam, eles vieram antes, dia 12 de outubro, me lembro até hoje. E o meu marido assumiu todos os meus filhos. E ele ainda disse assim para mim, só que tem um porém. Eu tenho a minha mãe, que eu cuido, e eu tenho uma filhinha de 2 anos, que eu cuido. E eu assumi a Ana Luísa, que Deus me deu com 2 aninhos. Tá? Ela já está comigo, já vai para o 6º ano. Então, agora, hoje, eu tenho 4 filhos. E eu sempre pedi para o Senhor que eu queria que, primeiro, a minha família fosse restaurada. Primeiro, a minha família. Porque a família, irmãos, é a base de tudo. É a base da igreja. Não tem história de filho ser criado. Tá, às vezes os avós assumem, mas a família é onde o diabo quer destruir. A família é onde o diabo quer acabar. E não bem feliz, depois quando nós estávamos com 2 anos de casado, como eu falei para Dom Ximenes, Deus não desiste, mas o diabo também não. O diabo tentou nos destruir nosso casamento, porque o diabo não ficou feliz aquilo que Deus ficou na minha. E o meu marido quebrou, literalmente quebrou. E eu falei, não acredito que eu estou passando por isso de novo. E nós fomos buscar ajuda, irmãos. E nessa ajuda, muitas vezes nós chorávamos. Eu sempre digo que ele comprou a briga com o diabo a respeito da minha vida. Deus sabia que ele ia comprar. Ele brigava com o diabo, ele dizia, sai da minha casa, sai da vida da minha mulher. E hoje, irmãos, nós já vamos para o 6º ano de casado. E há 2 anos eu comecei um ministério em Porto Alegre chamado Liberta-me. Nós temos uma equipe com 5 pastores, da qual o pai, né, é o comandante, como ele diz, eu estou abaixo. E nós estamos trabalhando na obra de Deus para libertar pessoas e para dizer assim, ó, não importa se você passou em terreiro de macumba, se você passou no espiritismo, se você acha que a doença que você tem não tem mais saída, não importa. As pessoas que chegam para nós, chegam já querendo se matar, sempre é os piores casos. Mas a gente sempre leva a esperança daquilo que Deus pode fazer na minha vida, pode fazer na vida de você, de qualquer um que está aqui. E nós estamos trabalhando na obra juntos hoje. E eu sou muito grata ao Senhor pelo que Ele já começou a fazer. Eu ainda não consegui recuperar, né, tudo que eu perdi. Eu e ele perdemos um apartamento também nessa brincadeira. Nós perdemos a nossa casa. Ficamos morando com a minha sogra. Mas eu sei que aquele que começou a boa obra na minha vida vai acabar. E como eu falava para o Dom Ximenes, pessoas feridas ferem, pessoas curadas ajudam a curar. Então, se você está ferido aqui, procure ajuda. Procure ajuda. Pessoas feridas. Eu tenho muitos exemplos de pessoas que eu estou ajudando, que hoje já estão frutificando. E eu estou aqui ainda com algumas feridas, mas hoje já tenho levado e trabalhado há 2 anos no ministério. E eu sou muito grato ao Senhor Jesus por tudo que Ele tem feito e pelo preço de todos os irmãos que estiveram comigo até aqui. Então, se Deus pôde fazer na minha vida, irmãos, pode fazer na vida de qualquer um que está aqui. Amém? Se Deus pode fazer na sua vida, né, na minha vida, pode fazer na vida de qualquer um. Eu espero que vocês tenham assim entendido que o mundo espiritual, ele é muito real, e que nós temos que vigiar e orar. Não importa aonde você esteja, a posição que você esteja, você é um filho de Deus. Deus tem um propósito para a sua vida. E o diabo sempre está ali pronto para destruir. Mas Deus é infinitamente maior. Ele está assentado acima de principados e potestades. E não há força maligna, não há potestade. Eu sou a prova disso. Que pode destruir quando nós nos prostramos ao pé da cruz. É arrependimento, irmãos. É muito choro, muito arrependimento, muito pedido de perdão. Que o Senhor vem e faz a sua obra. Aleluia. Eu agradeço muito a Dom Ximenes por estar aqui. Muito obrigada. Por testemunhar na minha vida e desmascarar as obras de Satanás. Foi para isso que o Senhor me chamou. Glória a Deus.
coisa boa. Deus te abençoe. Amém. Esse é um caminho que há muitos anos, há mais de 35, eu conheci de perto. Quando eu cheguei em Porto Alegre, está ali Wanda como testemunha, eu nunca tinha visto e não via mesmo, mas as minhas roupas íntimas inclusive, estavam com bordados de macumba. E eu descobri que tudo era originado numa família de bruxaria espanhola. Eu não via nada, mas o diabo estava com o propósito de destruir minha vida. Por isso que eu digo, queridos, a vida com Deus não é religião. Faz isso, faz aquilo, não faz isso, come aquilo, não bebe aquilo. Não é isso, é uma luta. É uma luta que traz uma certeza. Aquele que está com Ele jamais será derrotado. Toda essa luta que Rosana enfrentou, hoje é um testemunho. É uma advertência, é um abrir de olhos para que não brinquemos com as realidades do mundo espiritual. Ele é real. Ele é mais real do que o que nós imaginamos e até vemos. Mas o Senhor venceu. Satanás está derrotado, liquidado. Quando Jesus disse está consumado, consumado estava. Amém? Então nós vamos cantar um louvor. Cante em oração. Depois eu quero fazer um apelo. Esse louvor é uma coisa linda, maravilhosa. Amor que por amor desceste. E tem uma das estrofes que começa dizendo: amor que se afeiçoa a um réu como eu. É isso. Agora, como diz Dom Paulo, Deus aceita a metade de um homem, mas não aceita um homem pela metade. É 880. A um ele disse: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e depois vem e segue-me. Não seguiu. O coração estava em outra coisa. A outro ele disse, um que olhou para ele disse: deixa-me primeiro ir sepultar o meu pai. Ele disse: deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Não são regras, é o diagnóstico daquilo que de fato é prioridade em nossa vida. Deus quer tudo. Quando Davi diz assim: que te darei por todo o bem que tens me feito? A resposta foi: filho meu, dá-me o teu coração. Coração na Bíblia é a integridade do ser, é dar tudo, tudo o que é. Então vamos cantar esse louvor. E enquanto nós cantamos, esteja olhando para você. Não olhe para o lado, não pense em outras pessoas, pense em você, que talvez vem sofrendo repetidamente, feridas que se multiplicam, ataques que você não sabe diagnosticar de onde vem, abatimentos que chegam de surpresa, daquele que a pessoa fica encolhida numa cama e não quer mais levantar, daquele que leva muita gente a pedir para morrer. Há uma batalha, sabe por quê? Porque a sua vida é preciosa para Deus. Ele entregou o próprio Filho para dar a vida por mim e por você. Então, enquanto nós cantamos em oração, não se preocupe com quem está na frente, atrás, do lado. Se você se vê como esse réu que Ele amou e quer libertação na sua vida, de fato, algemas que lhe prendem, pecados que se repetem, a luta que travamos contra nós mesmos, enquanto cantamos, aqueles que precisam disso e querem, não há mágica, não é mágica, é decisão, vão ficando em pé e no final nós oraremos em nome de Jesus. Vamos cantar. Amor, que com amor seguir.
abençoas, um réu a quem tu te afeiçoas, vencido, ó Salvador, por ti, teu grande amor senti. Amor sublime que perdoas, que em tua graça me seguras, cercando-me de mil venturas. Aceita agora, ó Salvador, o meu humilde amor. É por isso que eu digo a meus filhos, se fosse fácil, se fosse simples, Deus não teria enviado o Filho unigênito para sofrer o que sofreu, passar o que passou, morrer como morreu, ser desprezado como foi, para que nós tivéssemos justiça e fôssemos justificados diante de Deus. Não há limite, queridos, para Deus libertar. Nos cursilhos eu conto a história de uma amiga que foi atriz, vive ainda, famosa nesse país, e que começou a viver a tristeza, a depressão, inexplicavelmente bonita, rica, famosa, até que não aguentou mais, começou a procurar espiritualidades malignas, obedecendo a um desses feiticeiros. À meia-noite de uma quinta-feira, ela foi ao cemitério do Caju, no Rio de Janeiro, subornou funcionários, subornou pessoas, abriram a sepultura, abriram um caixão, abriram um cadáver e ela comeu as vísceras. Linda, rica e famosa. Foi a primeira atriz brasileira a ganhar um prêmio internacional de cinema. Tomou uma decisão: vou me matar, não tem mais jeito. Foi convidada a ouvir a mensagem do Evangelho em 1974 por Dr. Billy Graham no Maracanã, e ela disse: tá, lá vai ter de 100 a 150 mil pessoas, é lá que eu me mato. Botou gilete na bolsa e disse: enquanto eles estiverem cantando, eu vou ao banheiro, corto os meus pulsos e acabo com essa desgraça de vida. Naquela noite ela conheceu Jesus. Ela ouviu o que nós ouvimos. E ela me contou que a coisa foi simples e ela disse: esse é o cara, é com ele que eu vou. Tornou-se pastora, foi para os Estados Unidos com o marido, missionária lá por 20 anos. É uma serva de Deus. Tem paz para dar e vender. É isso que Deus quer fazer conosco. Amém? Curve a sua cabeça. Eu vou pedir a você, Rosane, que ore por todos os que nessa noite precisam de uma ação de Deus na sua vida. Senhor Jesus, eu te peço que nesse momento Tu entre, Senhor, nesses corações que parece que estão num presídio, fechados. Pessoas aqui, Deus está me mostrando que tem pessoas aqui em desespero de alma. Senhor, entra nessa prisão e abre a porta, porque Tu és a chave, como diz Apocalipse. A porta que Tu abre, ninguém fecha. Senhor, agora te manifesta nesse lugar e tira cada um aqui que está aprisionado pela sua dor, pela falta de perdão, pelo desespero, pela amargura, em nome do Senhor Jesus, porque Tu vieste libertar os cativos e pôr em liberdade aqueles que estão algemados. Senhor, traz esperança nessa noite, traz esperança nessa noite, que essas pessoas possam ter um profundo encontro contigo, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. E eu repreendo nesta noite qualquer espírito de morte, de desespero, qualquer confusão mental, qualquer mentira de Satanás na mente de qualquer pessoa aqui. Eu repreendo e eu declaro que a vida do Senhor Jesus Cristo venha sobre a tua vida a partir de hoje. Amém e amém. Louve o Senhor.
sublime